Gente, nós vamos falar um pouco sobre essa agência que se chama USAID. 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 Eu não sei o nome, né? É United States Agência International Development. A minha filha fala inglês bem pra caramba. Eu sou horrível. Meu inglês é horrível. Mas essa agência aí, que é uma agência americana, ela é assunto hoje em quase todos os canais de direita do Brasil. Mas é difícil você ver esse assunto sendo tratado, né, na mídia aberta, porque isso aí é o maior escândalo que está sendo revelado. Isso já está pipocando nos Estados Unidos. Quem é de direita, quem acompanha os sites de direita, né, está tendo a oportunidade de entender a presença dessa agência no Brasil agora. Mas a turma da esquerda já convivia muito bem com ela. Aliás, ela estava financiando as ações da esquerda no Brasil, que ajudou a tirar o Bolsonaro do poder. Não foi ganhar do Bolsonaro, não. Ajudou a tirar o Bolsonaro do poder. Entendeu? Vamos explicar isso aí com calma. Mas o que é essa agência? Só para quem está começando agora, acabei de tirar a página do ar aqui. É histórico. Tá. Essa agência é uma das maiores agências oficiais de ajuda humanitária do mundo e responde por mais da metade de toda a assistência externa dos Estados Unidos. A maior do mundo em termos absolutos de dólares. A agência mantém operações em mais de 100 países, principalmente na África, Ásia, América Latina, Oriente Médio e Europa Oriental. Em 2025, a segunda administração de Donald Trump anunciou mudanças significativas na USAID. Não sei se eu falei certo. O presidente Trump determinou um congelamento quase total da assistência externa. Além disso, Elon Musk, à frente do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, declarou a intenção de desmantelar a USAID. O seu desmantelamento que acabou por acontecer no dia 4 de fevereiro do mesmo ano. Hoje é 6 de fevereiro. Então, há 2 dias atrás, isso virou assunto, né, nos canais de direita. E quem está dando muita ênfase para isso é a turma da direita, principalmente os parlamentares, né, do PL, né, ligado a Bolsonaro. Por quê? Porque essa agência aí bancou, entendeu? A retirada do Bolsonaro do poder. Então, e aí você vai entender isso da seguinte forma, entendeu? Os Estados Unidos bancam isso aí. Isso aí influencia, sabe, em vários segmentos de vários países. Inclusive na soberania de país, se for usado de forma errada. Então, o Biden, entendeu? Que era um cara que não tinha boas intenções, ele tinha uma rixa com Donald Trump. E o Donald Trump, né, tem um perfil muito idêntico ao perfil do Bolsonaro. Então, é o trumpismo lá na América do Norte, é o trumpismo, que é o bolsonarismo aqui na América do Sul. Então, para o Trump, era muito mais importante derrotar o bolsonarismo aqui, a imagem do Bolsonaro, a liderança do Bolsonaro, do que derrotar a esquerda, que é uma ameaça para os interesses americanos. Então, os democratas dos Estados Unidos, o Partido Democrata dos Estados Unidos, estava financiando projetos no mundo que iam contra os interesses do povo americano. Por quê? Porque a direita começou a aparecer e os democratas, que são ligados a partidos de esquerda, começaram a ver uma ameaça nesses países, né, do Oriente Médio, América Central, América do Sul, entendeu?
essa agência começou a ser usada pelo Biden, entendeu? Para impedir o avanço de políticas conservadoras, né? Perfis de direita. Então, foi usado o que podia e o que não podia, entendeu? Para tirar um presidente democraticamente eleito e aí interferir no processo eleitoral para impedir que o Bolsonaro voltasse, né, para um segundo mandato. Por quê? Porque isso ia interferir no protagonismo de Trump nos Estados Unidos. E aí foi feito o diabo. E muitos que receberam, né, recurso... Deixa eu tirar a microfonia aqui. E muitos que receberam recursos dessa agência aqui no Brasil, agora estão com a carinha de deserdados, entendeu? Por quê? Porque não vai ser mais dinheiro fácil. Que esse dinheiro é que estava bancando as mídias, que estava bancando, entendeu? O Poder Judiciário, que estava bancando parte dos militares para tirar o Bolsonaro do poder. Então, esse assunto, você vê, né, dessa agência aqui, você só vê basicamente nos jornais de direita ou nos sites de direita. Isso está pipocando, entendeu? Por quê? Porque é aí que está, entendeu? O ninho da cobra. Aí que está, entendeu? A ratoeira, onde estão os ratos. E aí, o pessoal da esquerda trata isso como uma coisa que isso vai ser um desastre para nós. Entendeu? Mas esse povo tem dinheiro para muitos anos? Tem, porque essa turma meteu a mão com força. Mas já não é a mesma coisa. Entendeu? Não vai ter mais esse organismo estatal dos Estados Unidos para oprimir a democracia brasileira, para oprimir a soberania brasileira, para oprimir a sociedade brasileira de se expressar. Entendeu? Então, isso vai dar uma aliviada. E aí, eu vou pegar aqui um site de esquerda, né, para vocês verem como que eles estão abordando a saída, né, dessa turma que estava aí bancando, entendeu? Essa desordem institucional no Brasil. Vamos ver um pouco do Josias com Tales. Vamos ver. Eu gosto dessa turma. Vamos ver. São aí dos Estados Unidos. Essa é a reportagem mais lida neste momento na nossa página do UOL, falando justamente aí sobre a reação dessa agência que o governo de Trump quer acabar, né? A USAID. O site voltou ao ar com uma despedida dos funcionários, né? Os funcionários entraram em licença. O site da agência americana, que presta serviço assistencial para outros países, voltou ao ar hoje, nessa quarta-feira, com uma nota de despedida. O presidente americano Donald Trump resolveu fechar a agência após críticas de Elon Musk. O novo chefe do departamento que controla os gastos públicos chamou essa agência de criminosa na plataforma X, a rede social dele. E nessa terça-feira o presidente americano confirmou aos repórteres que vai realmente encerrar essas atividades do órgão. E aí hoje eles abriram o dia com uma despedida. Os funcionários foram colocados todos em licença. A medida vale para os trabalhadores não essenciais, já a partir dessa sexta-feira, dia 7. Já os demais devem receber instruções em breve. A nota também informa que funcionários alocados em outros países devem voltar aos Estados Unidos em até um mês, em viagens organizadas pela própria agência. O site ficou fora do ar desde segunda-feira. Antes de postar a nota com os próximos passos, a agência havia tido nas suas redes sociais, inclusive o seu site desativado. E aí no dia de hoje, eles colocaram um post ali agradecendo, né, e fazendo a despedida. Estamos falando sobre o fim de uma agência de ajuda humanitária nos Estados Unidos. Donald Trump anunciou que realmente vai acabar
com esse tipo de serviço e hoje o site voltou ao ar com uma nota de despedida por parte dos funcionários. É mais um erro de Donald Trump, ô Josias? Essa agência fará falta no mundo? É um erro dos Estados Unidos, em primeiro lugar, né, Fabiola? É impressionante a ausência de reação, ou pelo menos de uma reação mais firme, impetuosa a esse absurdo, né? Mas é o que dizíamos mais cedo. Entre um absurdo e outro, o Trump vai emplacando o inaceitável como se fosse algo convencional. Estamos falando aí de um órgão que é importantíssimo, inclusive para os Estados Unidos mesmo, para a construção do que os analistas chamam de soft power, né? Os Estados Unidos têm uma relevância muito grande na assistência humanitária internacional. E você tem agora o homem mais rico do mundo, o Elon Musk, controlando essa agência, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, na sigla em inglês ali, acho que é USAID, né? USAID. E está lá, está acabando destroçando um serviço que era considerado vital ao redor do mundo, né? E contribuía para socorrer necessitados e para construir essa imagem positiva dos Estados Unidos. Isso está saindo pelo ralo, está escoando pelo ralo, inclusive com uma retórica absurda. O Elon Musk, avalizado pelo Trump, ele chama a agência de uma organização criminosa, né, que realiza trabalhos sujos, sob terceirização da CIA, e não mostra nada, não tem prova nenhuma, vai falando o que bem entende, vai utilizando a sua própria plataforma, o X, para... As provas estão vindo aí. Então o que o mundo está vendo é isso aí. É o Trump fazendo a faxina que o governo Biden deixou, entendeu? Por esse mundão afora. O estrago que o Biden e o filho dele e aquela cúpula toda dele, entendeu? Por quê? Porque tinha aversão, né, a uma visão política diferente. E aí o Trump, entendeu? Conseguiu colocar os americanos a par da situação e falar assim, ó, esse governo que está saindo, entendeu? Que está aí, né, está agindo contra os interesses dos americanos e contra, entendeu? Influindo na soberania de países do terceiro mundo, principalmente no Brasil. Eles estão lá bancando uma turma lá, entendeu? De pessoas mal intencionadas que aderiram, entendeu? A essa agenda anti-trumpismo para derrotar o Bolsonaro, porque é o bolsonarismo que é o Trump dos trópicos. Então era importante, a qualquer custo, a qualquer preço. E aí tinha que censurar a imprensa. Entendeu? Para quê? Para que as barbaridades que eles foram fazer, né, não tivesse repercussão nem aqui, nem no mundo. Entendeu? Então, os abusos de autoridade, os abusos de poder, entendeu? A quebra institucional, a insegurança jurídica, o golpe, entendeu? No processo eleitoral, tudo isso bancado com essa agência. Por quê? Porque Biden tinha em Bolsonaro uma visão do Trump dos trópicos. E aí o Trump era uma ameaça para ele nos Estados Unidos, para esse projeto de poder deles, entendeu? E aí foi no que deu. E aí a gente vê, né, a opinião do Josias. Vamos ver o Salles falando sobre isso também? Vamos pegar um pouquinho do Salles. Eu ainda nem ouvi o Salles, hein? Baixei o vídeo, vamos ouvir o Salles. Agora ela é chamada de USAID, mas no passado, na época da ditadura, ela foi parte de um problema muito sério, que era o chamado acordo MEC-USAID. A agência era conhecida como USAID, e esse acordo MEC-USAID foi promovido pelos Estados Unidos para
esvaziar a universidade pública brasileira, colocar as escolas brasileiras numa linha ideológica próxima dos Estados Unidos, inclusive com a obrigatoriedade do ensino de inglês, etc. Foi ali que foi estabelecido. Foi em 69, se eu não me engano. Então, ela age como um pêndulo dos interesses americanos. Esse é um fato. Há anos, quando os Estados Unidos abandonaram a ideia de intervencionismo a favor da ultradireita na América Latina, e no resto do mundo, e ela acabou ajudando muito e ajudando a desenvolver políticas sociais, etc. e tal. Mas eu nunca não morro de amores pela USAID, por causa do passado de ligação dela forte com a ditadura e que a qualquer momento poderia voltar. É melhor que o Trump não use essa agência para se infiltrar no resto do mundo do que ela seja desfeita. É isso aí. Tá vendo? O próprio o próprio Thales Farias, né? O Thales do UOL, que é de esquerda, né? Que é anti-bolsonarista, entendeu? Entende. Por quê? Porque a esquerda já apanhou dessa agência. Já apanhou, entendeu? Por quê? Porque na época o governo americano ainda não era nem Trump, nem Bolsonaro, quer dizer, não era nem Trump, nem Biden, tinha os interesses americanos, entendeu? Então, quando a esquerda começava, essa esquerda ligada, né, a esse bloco bipolar entre Brasil, Estados Unidos, Rússia, né, que tinha essa Guerra Fria, a influência da Rússia com o comunismo, né, em outros países, essa agência ela tem, né, essa finalidade também, né, de trabalhar, assim como os Estados Unidos, a Rússia tem as suas agências, entendeu? De interferir, né, na soberania dos povos para atrair, né, polarizar do seu lado, atrair a polarização para o seu lado. Então, a esquerda, na época que o governo do Brasil, né, era um governo, vamos supor, tinha militares no governo, então, não, chega de influência da Rússia aqui, né? A agência ajudou a bancar um desenvolvimento, né, intelectual, cultural, né, dentro de uma linha conservadora ligada aos interesses dos americanos. Mas com a chegada do Biden, entendeu? Que tinha uma fobia ao Donald Trump, entendeu? Que era, né, uma direita, que ele entende, que estava ameaçando uma esquerda, que ele entende, entendeu? Aí tinha que eliminar o Trump. Então, não interessa se o Brasil está sendo governado, né, por uma social-democracia, que na época o PSDB tinha uma influência razoável com o governo americano, entendeu? E que era interesse do governo americano. Não, vamos voltar com, né, um PSDB aí, na época talvez o Aécio fosse o nome da época, entendeu? Então, o que aconteceu? A direita cresceu, né? E o fenômeno da direita crescer aqui, crescer nos Estados Unidos, fez com que a sociedade brasileira, entendeu, voltasse os olhos para um candidato antissistema, que era o Bolsonaro. Assim como nos Estados Unidos o Trump era um candidato antissistema. Entendeu? E aí o que aconteceu? O Biden, percebendo, né, os democratas americanos percebendo da ameaça da direita nos Estados Unidos crescendo, né, e a influência dele na esquerda, da direita crescendo na América Latina, porque o Bolsonaro era uma referência forte, né, era tido como o Trump dos trópicos. Então, os Estados Unidos começou a usar essa agência, né, para destruir a imagem do Bolsonaro, para impedir que o Bolsonaro ganhasse, né, a eleição e a reeleição. E fizeram tudo. E aí ignoraram, entendeu? Quem era o inimigo, né, do Bolsonaro, se era um inimigo dos Estados Unidos ou se era só um inimigo do Bolsonaro. Aí pegou a turma do PSDB, que tinha
um trânsito mais ou menos razoável com, com os democratas americanos, entendeu? Falou assim, não interessa, o negócio é derrotar o Bolsonaro. Então tira o Lula da cadeia lá, né? Limpa a ficha do cara, coloca ele candidato, porque ele tem as manhas para ganhar, e aí vocês juntam com ele e faz tudo. Vamos tirar o Bolsonaro daí na marra. E aí essa agência veio com força, bancando essa estrutura toda que vocês estão vendo aí. Entendeu? Então essa é uma lógica do que está acontecendo, né? E agora o Trump, percebendo isso, está desmantelando a agência. Por quê? Porque essa agência não era uma agência humanitária para ajudar os países que tinham uma postura ideológica, né, afinada também com os interesses dos americanos. Não. Essa agência passou a financiar, entendeu? Uma estrutura que tinha uma fobia contra o trumpismo. Aí era uma coisa assim, não interessa se eu estou me aliando com o inimigo dos americanos, dos Estados Unidos. Eu quero o inimigo do governo Biden não era mais a Rússia, a esquerda, o Irã, o Hezbollah, o Hamas, entendeu? As Farc, o PCC, o PV, né, como é que chama lá no Rio de Janeiro, né? Comando Vermelho, né? O CV e tal. Então, une com quem for para a gente tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o perfil do Trump dos trópicos. E isso não é bom para a gente, porque o meu inimigo aqui agora não é a esquerda na internacional. Não são meus inimigos históricos. Meus inimigos agora são aqueles que estão favoráveis ao meu concorrente, Donald Trump. E aí, o povo americano, entendendo isso, falou assim, não, peraí, cara, não é por aí não, ué. O que é isso? Você vai aliar com os inimigos dos americanos porque você não gosta do Trump? E aí você vai interferir, né, na ordem, na segurança, nas instituições dos países da América Latina para inibir a chegada dessa direita aí, porque ela ameaça o Trump, ameaça a sua hegemonia com relação à chegada do antissistema, que é o Donald Trump. E aí foi o que aconteceu. Entendeu? Então tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. Esse é o nosso primeiro compromisso de Minas, com a liberdade. Entendeu? E o primeiro compromisso de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, é com a verdade. E o nosso primeiro compromisso aqui com vocês, que acompanham e que se inscreveram na Comissão Cidadã de Inquérito, é fazer com que esse canal sobreviva, cresça e alcance o maior número de pessoas possíveis. Porque nós estamos nessa luta aí, para pacificar a nação brasileira desde o fim de 2022. É um projeto que nasceu da opressão dessa agência, né, que veio sufocando a sociedade brasileira. E de grão em grão, sabe? Batendo ali, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sem desanimar, sem recuar, sem recrudescer, viemos plantando, estamos juntos até hoje. Eu e você que está aí compartilhando, comentando, curtindo e se inscrevendo no nosso canal da TV Del Rei, lá no Facebook de João Paulo Guimarães, entendeu? Vocês estão ajudando a gente a construir essa base sólida da sociedade, porque é isso aí, é o trabalho cidadão, é nós, cidadãos brasileiros, que vamos resistir a essa tentação, entendeu? Esse ódio contra uma parte da sociedade, que também quer participar dela, que são aqueles que pensam, né, com uma linha conservadora. Por que eles não podem existir? Eles têm o direito de existir e têm o direito de fazer parte do processo, né, da sociedade. Não é isso? Então, essa agenda das minorias é importante continuar, mas
Não é para eliminar a agenda da maioria, é para integrar a agenda da maioria com a agenda da minoria, porque nós somos um só povo, uma só nação, não é? E aqui a gente abriga todos aqueles imigrantes que vieram de várias partes do mundo, que tiveram inspirado, né, nesse novo mundo que é o Brasil, que foi assim que os americanos construíram a América, não é? Foram a partir de imigrantes. A América é feita de imigrantes. Então, quando o Trump fala que vai fazer uma repatriação, né, mandar esses imigrantes de volta para os suas origens, né, que entraram lá de forma ilegal, ele quer dizer o seguinte: olha, volte para o seu país, porque nós vamos ajudar o seu país a garantir a sua soberania. Nós vamos reorganizar a ordem mundial. Entendeu? Nós vamos restabelecer o senso comum, a normalidade. Vai para lá, nós vamos te ajudar. Você vai ver que o seu país vai melhorar. E aí, quando o seu país estiver bem melhor, você vem nos visitar, ou nós vamos visitar o seu país, ou vice-versa. Ou nós vamos morar no seu país porque fizemos dele um país melhor, ou você vem morar aqui porque nós conseguimos refazer a ordem, né, das coisas, trazer o senso comum e restabelecer a institucionalidade, né? É isso aí. Então não deixe de contribuir com a CCI, né? Está aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Só lembrando que a CCI já vai fazer 2 anos. O mês de fevereiro do ano retrasado foi pingadinho. O mês de fevereiro desse ano, do ano passado, foi pingadinho. E o mês de fevereiro desse ano está sendo pingadinho, né? Porque é um mês pequeno, as pessoas vêm, né, de muitas contas, viagem, gastou com viagem, gastou com, né, com impostos, taxa disso, matrícula e papapá. Então a gente entende tudo isso. Então, se sobrar uma beiradinha, não esqueça da CCI, tá certo? Porque é assim, a gente não tem essa USAID, o SAID, né, que derramou bilhões de dólares para oprimir a nação brasileira, entendeu? E tirar um presidente, né, que tinha, provavelmente, com certeza, ganho as eleições no Brasil. Fique com Deus.